Palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículo de número 21, a seguir, tem uma palavra poderosa, uma palavra de alerta, uma palavra de instrução para nós. Jesus disse assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E a surpresa a seguir desta palavra, deste ensinamento de Jesus, desta profecia de Jesus, desse alerta de Jesus. Ele disse assim: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua autoridade, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Tão lindo, né? Essa inscrição, essa escritura, esta passagem gloriosa da palavra de Deus, registrada pelo evangelista Mateus. Lindo, maravilhoso. Ao final aqui, versículo de número 29. Portanto, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Como foi glorioso para as pessoas que viveram no tempo de Jesus ouvir seus ensinamentos da sua própria boca. As pessoas ficavam maravilhadas pelo poder que tinha, pela autoridade que ele tinha no seu falar. Coisa linda. Mas o que me chama a atenção aqui, eu entrei para deixar esse versículo de número 21 e 22. Palavra preciosa, de grande instrução para nossas vidas. É um alerta para que a gente preste atenção, né? Para a gente cuidar da nossa vida espiritual, para a gente prestar atenção na palavra de Deus, para a gente tentar seguir esta palavra, os ensinamentos. Aqui Jesus está ensinando. Ele está ensinando algo precioso. Que nem todo mundo que está falando que serve a Deus, que se converteu, que tudo mais, nem todos esses que falam, né? Pregam, cantam, oram, trabalham na igreja, nem todos vão ter entrada garantida na glória. Porque Jesus falou que, na sequência dos versículos aqui, que no versículo 22, né, muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, Senhor,
Em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus vai falar, e daí? É o meu nome que foi que você usou para fazer. Não é porque você era salvo, porque você era o seu fulano, não. Né? Jesus dá uma chacoalhada aqui na gente, para nós prestar atenção, para nós, crentes, servos de Deus, prestarmos atenção nessa palavra, que ela tem uma instrução profunda aqui, que não adianta nós se descabelarmos em... Tem gente que até atropela um ou outro no ministério, quer passar por cima das pessoas para fazer. Mas Jesus não tá muito preocupado com isso. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Quem tem uma chamada, quem foi escolhido para uma obra, não pode ficar, não pode menosprezar o chamado e não pode ficar olhando para o vento, para a circunstância. Quem pôs a mão no arado tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não estou falando para as pessoas ficarem de braços cruzados. Não, não é isso. Mas a gente vê, né, a gente no convívio, a gente vê pessoas, né, como já falei, né, querendo atropelar um ou outro, querendo passar por cima de um, passar por cima de outro, para fazer. E aquela pessoa nem está, às vezes, na direção de Deus e, né, só ele vê só ele se acha, né, que está na direção de Deus, que está cheio de Deus, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquele outro. Mas Deus está só menino na cabeça, assim, ó. Está faltando sabedoria, está faltando discernimento do que é servir a Deus. Não adianta, Jesus falou aqui, né, no versículo 22, não adianta fazer muitas maravilhas se nós não estivermos com a nossa vida no altar de Deus, se nós não estivermos em obediência àquilo que o Senhor escreveu para nós, aquilo que o Senhor decretou para nós fazermos. Se nós não estivermos com o fruto do Espírito, que nós ouvimos esta semana, uma pregação linda, a pastora Dani pregando, falando sobre os frutos do Espírito. De nada vai adiantar tanto esforço, tanto trabalho, porque o salvo, aquele que é salvo, ele é reconhecido, não pelo tanto de tarefas que ele realiza. Isso não quer dizer nada, porque pelo que eu entendi que Jesus falou aqui, isso aí não quer dizer nada, não. Mas aquele que é salvo, aquele que tem a sua salvação garantida em Cristo, em Deus, são os frutos que ele produz que vai testificar isso. É os seus frutos. Porque uma pessoa convertida, uma pessoa transformada por Deus, uma pessoa que realmente ela é cheia de Deus, ela é uma pessoa diferente no seu modo de agir, nas dificuldades da vida, nos intempéries da vida. Ela age de modo diferente, de modo a glorificar a Deus nos seus atos, suas atitudes. É isso que eu entendo quando Jesus disse, né, esta palavra aqui, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha aí, o que é maravilhas? Maravilhas se eu ver um paralítico andar, para mim é uma maravilha. Se eu ver um doente sendo curado instantaneamente, para mim é uma maravilha. Se eu ver um mudo falar, um surdo ouvir, é uma maravilha. Né, tantas coisas lindas que acontecem, se a gente vê, é tudo maravilhas que Deus faz. Mas não adianta eu fazer essas coisas no nome de Jesus. Se quando eu preciso dar fruto, o meu fruto é amargo, o meu fruto é aquele fruto que não alimenta,
o fruto que eu estou produzindo não é digno de arrependimento, não tem arrependimento, não tem humildade, não tem coerência. Então, servir a Deus é, é muito sério, é muito sério e é uma coisa, e é algo que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que estar se corrigindo, a gente tem que estar medindo a nossa vida espiritual pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Que tipo de fruto nós estamos dando? Será que nós estamos dando frutos dignos de arrependimento? As pessoas olham para nós e falam assim, e vê Deus não precisa. Esses dias comentando com alguém, a gente estava falando sobre, sobre isso, né? Que a pessoa que ela é cheia de Deus, não precisa ela estar falando, eu tenho Deus, eu sou cheia de Deus, minha vida, né? Não, porque as pessoas olham nela e falam assim, aquela pessoa ali realmente é uma pessoa que teme a Deus. Como que as pessoas veem isso em nós? Através dos nossos frutos, através do nosso fruto. Como que estamos? Como que as pessoas estão vendo? Será que estão vendo em mim frutos bons? Eu me preocupo. Eu faço o que eu posso para que eu dê frutos bons aonde eu estou, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na igreja que eu sirvo, na minha comunidade. Eu tento, faço o melhor que eu posso para eu dar frutos bons, para que as pessoas olhem para que onde eu esteja, as pessoas, né, as pessoas não apontem e falem assim, diz que é crente, mas ó o que está saindo da boca, ó o que está falando. Eu me preocupo e eu peço que Deus ilumine cada dia meu coração, minha mente, minha vida, minha boca, para que onde eu estiver eu esteja dando frutos, frutos dignos, que as pessoas possam se alimentar dos frutos que essa árvore aqui está produzindo, que as pessoas se alimentem para a vida e não para a morte espiritual, porque às vezes os frutos de muitas árvores que está por aí não está nutrindo as pessoas de vida, mas está sendo veneno para que as pessoas morram espiritualmente, desanimem, desistam, parem na caminhada. Jesus está preocupado, Jesus se preocupou e deixou este ensinamento. Essas palavras saíram da boca do próprio Jesus, o próprio Jesus instruindo ali os seus seguidores para que eles prestassem atenção e que eles fossem aquelas pessoas prudentes, pessoas que agissem com inteligência. Pessoa prudente é aquela que não abre a boca de qualquer forma, de qualquer maneira, é aquela que não toma decisões de qualquer maneira, mas é aquela pessoa que vai pela palavra, né? Aquela pessoa que se policia, né, no seu viver, no dia a dia, para que o seu viver seja um viver diferente, seu proceder seja um proceder que glorifique a Deus, nossas ações, nossos gestos, as nossas palavras, nosso modo de agir, que as pessoas vejam em nós a diferença. Não precisa nós ficar gritando ou escrever um cartaz na nossa testa e dizer eu sou cheio de Deus. Eu sou cheio de Deus. Mas quando precisamos tomar uma atitude, quem sabe nós envergonhamos, né? O nome de evangélico, o nome de Deus, o nome de quem sabe até mesmo da denominação em que servimos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos ser aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus disse assim que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam, que às vezes nós oramos, pedimos para Deus falar, pedimos para Deus, fala, Senhor,
pedimos, né, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha usar o pregador. Jesus vem, o Espírito Santo usa o pregador, quem sabe num trabalho especial, num culto do dia a dia. Deus vem, Deus usa, fala poderosamente, mas o que acontece? Nós não damos ouvidos àquilo que Deus está falando. Principalmente se a palavra é de correção, né? A gente já pensa, essa palavra é para fulano. É muito difícil alguém, né, se palavras de correção, é muito difícil alguém assumir o seu erro diante daquela palavra e dizer, realmente eu preciso mudar. Realmente esta palavra está falando comigo. Eu preciso tomar outra direção, eu estou numa direção errada. Jesus está falando isso aqui, quando ele diz que aquele homem que quem ouve as suas palavras é como um homem prudente, é como um homem sábio, inteligente, que está edificando a sua casa espiritual sobre uma rocha, porque daí vem o vento, daí vem a tempestade, daí vem os intempéries da vida, e a casa continua firme, continua em pé. É isso que Jesus está falando. E aquele que ouve a palavra, mas não dá ouvido, mas não muda o seu modo de viver, mas não aceita a correção que vem do céu, antes começa a blasfemar e murmurar daquele que está tentando, quem sabe, corrigi-lo, ou instruir, ou ensinar. Jesus disse que esse é como homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aleluia, isso é profundo, porque daí veio o vento, veio a tempestade e levou aquela casa, levou. Aquela casa foi para o chão, foi destruída, porque não estava firmada, não estava construída sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Como que está a nossa casa? Onde está o alicerce da nossa casa? Está na nossa força, está na nossa inteligência, está na nossa disposição de fazer e fazer e fazer. Onde está edificada a nossa casa? Aleluia. Vamos olhar para dentro de nós, vamos nos corrigir, vamos aceitar a correção que vem pela palavra para nossas vidas. Vamos ser aquela pessoa prudente, que guarda a palavra, que aceita a correção que vem do céu pela palavra. Porque quem tem o Espírito Santo sabe, né? Quando uma correção vem do céu, ou quando uma palavra vem da carne, né? Porque quando uma palavra vem da carne, pelo homem falando carnalmente, ao invés de trazer a cura, a transformação, causa mais ferida ainda, né? Fere mais, machuca mais. Mas quando é direcionado, aleluia, ela vem como um bálsamo, como um óleo santo, derramando sobre uma ferida, trazendo ali, limpando, tirando as carepas e trazendo cura. É tão lindo, né? Quando nós ouvimos alguém pregar na unção do Espírito. É tão glorioso, tão maravilhoso. Aleluias. Que nós possamos ser este homem, esta mulher. Aleluia. Que ouve as palavras de Jesus e as pratica e aceita esta palavra e pelo menos tenta, né, viver esta palavra no seu dia a dia, aplicar no seu dia a dia, no seu viver, no seu convívio, né, na sua comunidade, com aqueles que o rodeiam. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Que nós possamos estar com a nossa casa espiritual bem alicerçada na rocha, que é Jesus.
Tenho a pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. E glória, maravilha. Glória a Deus por esta palavra que nos alicerça, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos ensina, que nos instrui. Esta palavra é uma palavra de correção, esta palavra é uma palavra de alerta para nós, que não adianta nós se descabelarmos de fazer tanta coisa, querer fazer isso e mais aquilo, e não obedecer Jesus. Às vezes Jesus até manda a gente parar, mas nós, como estamos obedecendo somente a nossa vontade, nós nem ouvimos a voz do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê discernimento da sua vontade, do seu querer, que nós possamos estar no centro da sua vontade, fazer somente aquilo que Ele quer que façamos e nada mais. Aquilo que Ele quer que façamos e fazermos com excelência para Ele, darmos o melhor e darmos frutos de qualidade na sua obra, na sua casa, na trajetória de vida, na trajetória de fé, enquanto caminharmos nessa terra, que nossa trajetória seja de árvore frutífera, de frutos saudáveis, frutos que alimentem aqueles que se achegarem próximo de nós. Nós possamos ser aquela árvore que produza alimento, né? Que tenha saúde para aqueles que estão doentes. Que nós possamos, que as pessoas possam ver Deus em nós realmente, sem precisar nós alardear, como a gente tem visto, né? Eu sou seu fulano, eu sou a pessoa tal, Deus está em minha vida, né? Blá, blá, blá. Mas a gente vê que o agir, né, o modo de agir não é de uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, de forma que quando nós vermos que estamos fazendo algo que não está em conformidade com, com os ensinamentos desta palavra, que o Espírito Santo venha e fale ao nosso coração, ao nosso ouvido, e nós possamos estar atentos, atentos, para que nós possamos estar como este homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus, que nos ama e nos corrige e nos alerta e nos ensina a viver uma vida para sermos vitoriosos e não perdermos o nosso tempo. Tempo na casa dele, na obra dele. É para fazermos as coisas. Sim, para fazer a obra, sim. Tem muita coisa para se fazer na obra de Deus. É grande a seara, poucos ceifeiros. Mas, primeiramente, aleluia. É a nossa alma, o nosso coração estar purificados e transformados em Deus. A salvação da nossa alma é primordial. É primordial a nossa comunhão com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz quando ele falar, vai. E quando ele falar, pare. E quando ele falar, prossiga. E quando ele falar, descanse. Aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso. E ele fala conosco. E ele nos ensina. E ele nos alerta. Basta termos ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz, o seu falar. Porque ele está falando. Cada dia ele está falando conosco. E que nós possamos ser aquela pessoa prudente para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer à voz do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine, que o Espírito Santo nos dê discernimento do seu querer, da sua vontade, dos seus projetos, dos seus planos para as nossas vidas.
Estamos vivendo tempos de dificuldade, de lutas, cada dia pior, cada dia mais apertado vai ficando, e aquele que perseverar até o fim vai vencer. E muitos vão ficar pelo caminho, mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, aleluia, ele vai permanecer firme em Cristo, na palavra, e dando frutos dignos de arrependimento. Que Deus nos ajude a sermos esta casa edificada sobre a rocha. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus proteja e guarde todo aquele que ouvir esta palavra, todo aquele que ouvir esta mensagem, receba a edificação de Deus, receba graça, receba unção, receba discernimento de Deus para você tomar decisões e fazer a obra do Senhor conforme o seu querer, a sua vontade. Deus abençoe sua vida.